Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no canal Recalculando Rota, seja agora ao vivo, né, no nosso Instagram, seja no podcast. Sejam todos bem-vindos, uma excelente noite. Hoje tem muita coisa bacana. O Recalculando só traz convidados assim de peso, e hoje a gente vai falar com uma pessoa queridíssima, uma mulher que eu admiro muito. Ela tem um canal Recriar Caminhos, que é um projeto muito bacana dela, e ela vai contar essa trajetória, ela vai contar essa história. E aí, gente, eu quero muito que vocês comentem, que falem bastante sobre se você é protagonista aí da sua história, né? Muitas vezes a gente sabe que a gente deixa as coisas nos levarem e a gente acaba sendo coadjuvante. Então vamos falar com a nossa amiga Ana Luísa. Vamos lá. Hoje as mulheres assumiram aí o comando. Cadê? Hoje a mulherada... Olá! Oi, meu amor! Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Agora tá perfeito. Tem hora que a conexão... Ah, acho que eu vou... Tá me ouvindo? A Tá me ouvindo conexão tá um direitinho? pouquinho ruim pra mim aqui. Será que é o meu? Acho Eu que tô sim. travando. Eu tô travando pra você. Tá travando um pouquinho, mas eu tô te ouvindo. Será que é minha Pra mim também tá conexão? travando um pouco. Aqui tá normal. Vamos tentar. Aninha, bem-vinda. Oi, Para todos que estão amigo. chegando, bem-vindos aí, boa Sejam todos noite. bem-vindos. Boa noite. Vamos lá, vamos fazer essa galera assumir o comando das próprias vidas? Com certeza. Com certeza. Nós mulheres, principalmente, né, que temos tantas barreiras aí, né? Não que os homens não tenham, mas a gente tem que reconhecer que, né, a gente tem muito mais distração no meio desse caminho. As mulheres acaba tendo um peso a mais, né? Até porque é uma sociedade que Sim, já vem com sim, histórico de homens. A gente não pode entrar muito no meio machista, feminista, mas a gente sabe que existe sim uma exatamente. sociedade, né, que tem uma tendência aí mais machista mesmo, uma visão mais pro lado do homem, né? Com certeza. Eu digo que todos nós, né, nadamos no aquário que é da sociedade patriarcal, né? O patriarcado está muito enraizado ainda. Então, só que cada um, né, dentro desse aquário tem o seu papel, né? E o nosso papel enquanto mulher normalmente é de ser coadjuvante. E eu acho que também é uma questão de, assim, a gente vai deixando realmente as coisas irem se acomodando, a gente se acomoda nas situações, né? Sim. E Se muitas acomoda vezes a de mulher, padrões, né? a mulher ela já está acostumada com aquele papel, né? É, De ficar lá, de ter que aceitar algumas situações, algumas coisas, né? Aninha, exatamente. conta pra gente É isso aí, mesmo. para o pessoal do Recalculando, me conta aí a sua trajetória até o Recriar Caminhos. Tá, vamos lá, né? Você sabe que de graduação em Relações Internacionais, né? Me formei e quando eu me formei eu já estava trabalhando na minha área. E assim, fiz essa escolha da graduação muito por aquela questão, tem que fazer uma faculdade porque dá dinheiro, né? Vou escolher a profissão porque dá dinheiro. E aí, assim, eu falei assim, eu gosto muito de ajuda humanitária, gosto de trabalhar, né, com esses programas sociais, e pensei assim, pô, fazendo relações internacionais eu posso viajar, né, posso unir o útil ao agradável. Só que aí, né, a gente mora num lugar muito forte, e aí quando eu terminei a faculdade, eu já estava no mercado de trabalho trabalhando com comércio exterior, né, que é na parte de importação, exportação. E aí desisti, né, de me aprofundar nos idiomas, de viajar, de trabalhar com ajuda humanitária, justamente por isso, pela questão do capitalismo, né? Já estava lá empregada, já estava naquele lugar que Numa era cômodo, na posição, minha zona de conforto. né? Uhum.
Falhou um pouquinho Tra- para mim. Fala de novo. Tô. Então, você já Você estava tá me numa ouvindo bem? posição confortável. Eu tô te ouvindo, tô tranquila. Aqui tá tudo bem. Tá, jóia. Então vamos lá. Tá me Gente, ouvindo? comenta aí pra gente. Vocês estão conseguindo ouvir a gente, ver? Fala um comentário aí, porque nem comentário por É, enquanto tá todo mundo quietinho. tô achando que é só para mim que tá travando. Fala de novo aí. Pessoal, fala aí pra gente se tá travando pra vocês. Quem tá assistindo aí, comenta aí. Tá travando, não tá? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá tudo direitinho? Imagem tá boa? Então tá bom. Gabriel falou que eu tá ouvindo lá. Tá, Então vamos embora. então vamos lá. Aí, né, eu estava na questão da graduação, já estava na minha zona de conforto, trabalhando na minha área, mesmo que não fosse a minha ideia inicial, né, de trabalhar com comércio exterior, mas já estava, né, na zona de conforto, continuei. E aí eu engravidei da Eduarda, na minha primeira filha, e esse foi tudo, né, um tumulto danado, mas via todo mundo lá no meu setor de trabalho, engravidava, tinha o filho, botava na creche, beleza, e Uhum. tava eu lá, não, vou fazer igual, né, não vai mudar nada na minha vida. Só que não, né? Só que não. Aí a Eduarda Muda tudo. nasceu e eu falei assim, muda tudo. Inclusive nossa forma de pensar em relação a isso. E aí eu falei assim, eu não tenho condição de voltar a trabalhar e colocar minha filha bebezinha, né, com 4 meses, né, tinha que voltar com 4 meses, numa creche. Não é isso que vai me fazer feliz agora. E aí eu Uhum. sofri muito, porque assim, o padrão das pessoas ao meu redor, né, o pessoal lá do meu trabalho, o padrão era esse, né? Bota na creche, vida que segue. Mas para mim não funcionava. Então, assim, foi a primeira vez que eu sofri muito, mas tive que sair do padrão. E aí escolhi Uhum. ficar em casa com ela, fiquei 1 ano e meio em casa com ela e sempre pensando assim, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Achava que era a questão do trabalho que estava faltando. Aí depois de 1 ano e meio voltei a trabalhar, mas só piorou, né? Aí veio a gravidez do Henrique, parei de trabalhar de novo, fiquei um tempo com ele, mas sempre aquela sensação de que estava faltando alguma coisa. Depois de um tempo Uhum. voltei a trabalhar, mas vi que realmente não era o que eu queria. E aí, né? Já passei tanto tempo da minha vida fazendo isso, o que eu vou fazer agora? Né? Se Uhum. aquilo era o mundo que eu conhecia, eu não sabia nem por onde começar. E aí, no meu último contrato de trabalho, quando terminou meu contrato, eu comecei a mandar currículo e falei assim, eu mandava e rezava para ninguém me chamar, porque não era aquilo que eu Olha queria. só. Só que eu não sabia também para onde ir, né? Eu não sabia para onde ir, então o caminho que eu tinha era aquele. E aí eu conversei com o Édio, né, com meu marido, e falei assim, Édio, eu sei que a gente vai ter que apertar algumas coisas, né, o salário faz falta, mas eu não quero voltar a trabalhar agora, eu não tô bem, sabe? Eu tô mandando currículo sem querer. E eu quero me Uhum. descobrir, porque eu não sabia nem quem eu era, né? Na época que eu trabalhava, eu tinha um casamento tranquilo, tinha os filhos, tinha o trabalho, né? Tinha tudo dentro do padrão, mas faltava alguma coisa, sempre com aquela sensação de que faltava alguma coisa. E o que Uhum. faltava? O que faltava era eu mesmo, né? O que faltava era eu descobrir o que eu queria de verdade, quem era eu. Na maternidade. Só que a gente nunca para observar isso. Até aquele momento, na verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí eu falei assim, não, agora eu não vou continuar mandando currículo, não, porque eu não estou feliz, né, nesse tipo de trabalho, não é isso que eu quero. E aí comecei a cuidar de mim, né? Fiz terapia tradicional, né, com psicólogo, fiz reiki, comecei a ser atendida por uma teta healer, né? Comecei como sendo atendida no teta healing e fui gostando muito, porque começou a fazer muito sentido para mim, né? O teta healing é uma terapia que a gente volta lá na nossa infância, na nossa criança ferida. E aí eu percebi, inclusive, que a questão dos meus filhos daquele sofrimento que eu tinha quando eu tinha que voltar a trabalhar e deixá-los, era porque eu achava que eles iam ficar sozinhos, que eles não iam ficar bem sem mim, né? Porque na minha infância eu também tive uma situação assim, uma situação da minha infância que me levou a esse tipo de pensamento quando foi a hora de ser mãe.
né? A gente acha que nossa infância ficou lá atrás, mas não, né? Os padrões que a gente vive hoje, a maioria vem da infância. Calma aí, tá falhando um pouquinho para mim aqui ainda. Deixa eu ver se eu consigo. Pra mim tá bem, tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá. Tá, vamos lá. Eu tô travando pra você ainda? Tá travando a sua imagem. Alguma coisa do que você fala eu ainda consigo ouvir. Tá. Que é aqui na minha internet. Se vocês acharem que tá atrapalhando alguma coisa, se vocês falam pra gente, tá? Vai dando feedback aí, por favor. Tá bom. Fala, Aninha, continua. Então, eu parei no Teta Healing, né? Eu comecei a ser atendida, né? E voltando lá na minha infância, e percebendo que muita coisa do que eu vivi lá atrás era o que influenciava nas minhas decisões hoje. Porque para mim não tinha relação nenhuma, não. Sobrevivi, né? Beleza, sou adulta, ficou lá atrás, passou. Mas não, né? Tudo que a gente guarda dentro da gente e a gente não aprende a ter um olhar mais positivo, aquilo fica reverberando, né? E muitas vezes influenciando negativamente. Mas aí isso eu só descobri depois que eu comecei a me olhar, né? Porque até aquele momento eu não tinha parado para fazer isso. E aí, inclusive, começou a mudar muito a minha relação com os meus filhos, a forma de cuidar dos meus filhos. Porque até aquele momento eu estava só repetindo padrões, né? Uma criação, às vezes, muito agressiva, né? Autoritária, que é o que a gente vê por aí, né? A criança não tem voz. Exatamente. A gente repete, né? Porque a gente viveu aquilo, então acha que aquilo é normal. Sim. Só que aí eu comecei a perceber também que a sensação que eu tinha de que eu não tinha voz enquanto adulta era porque eu estava vivendo lá na minha criança, sabe? Minha criança foi uma criança que foi silenciada. Na minha infância não tinha voz, né? A gente tem que obedecer pai, obedecer mãe, obedecer professor. Né? Às vezes, para ir num banheiro, numa sala de aula, você não tem direito de ir ao banheiro, até a sua necessidade fisiológica, você tem que guardar para o momento em que o outro vai te dizer o que fazer. Né? Então, você acaba sendo silenciado. E aí a gente vira adulto e a gente também não sabe que horas que a gente pode falar. A gente acha que não, o que a gente tem para falar não é importante, né? O que a gente tem para falar, a gente depende da aprovação do outro, porque a gente viveu isso lá atrás. É o padrão que a gente conhece. Né? Então, assim, o Teta Healing me ajudou muito nisso aí, a voltar na minha criança. E aí, ao mesmo tempo que eu estava fazendo tratamento de Teta Healing, eu comecei a fazer uma pós-graduação em Psicologia e Saúde da Mulher. Porque eu realmente queria me conhecer, sabe? O objetivo principal era o autoconhecimento. Até aquele momento eu não tinha ideia de como fazer para fazer dinheiro a partir daquilo que eu gostava. Né? Aquele primeiro momento era eu comigo mesmo. E aí, depois, né? Estou terminando a pós agora no final do ano. E comecei a ver as principais abordagens da psicologia, né? Entender um pouco mais desses padrões que a gente segue. O que fazer para não seguir aqueles padrões, né? Porque o primeiro passo é você entender os padrões, entender de onde ele vem, né? Se observar, se auto-observar, mas e o segundo passo, né? E daí para frente, o que você vai fazer? Você tem que saber quais são os mecanismos para sair daquele lugar. Sim. E aí comecei a fazer essa pós, que me ajudou muito. Fiz meu mapa astral, que foi uma coisa que eu acredito, mapa astral, mapa numerológico, porque entendo que, né, tem gente que acredita e tem gente que não, mas entendo que a gente não está aqui por acaso. Por que eu sou eu? Por que eu nasci na família que eu nasci? Por que eu nasci no dia que eu nasci? Sabe? Eu não acredito no acaso. Eu acredito que tudo tem alguma explicação. E aí eu fui buscar essas explicações. É uma visão que é um pouco fora do padrão, né, Ana? Porque assim, exatamente, a gente tem embasamento científico e tudo mais, e a gente segue algumas linhas. E muitas vezes essa é a questão que você falou, que a gente se cala, né? Muitas vezes a gente deixa para depois o que acha que é importante, porque a gente segue esse padrão, a gente segue um padrão de não expressar. E Sócrates já dizia, né? Conhece a ti mesmo, né? Então, assim, essa busca pelo autoconhecimento, ela é muito, muito julgada como, aquela coisa de autoajuda. Muitas pessoas acabam tendo preconceito de pensar e de refletir sobre quem ele é, sobre o que ele quer, né? E aí vai deixando
as coisas e consumindo, consumindo, quando vê, já seguiu a manada aí, já fez uma graduação que não gosta, tá num relacionamento que não gosta, tá repetindo um padrão de mãe, de pai, que de repente não é, para aquele contexto familiar, não é o ideal, e aí ele fica repetindo uma programação e muitas vezes infeliz, né? Porque o que ele acha que está fazendo certo. Porque ele não usa aquele caminho, né? Exatamente. E aí a gente tem que quebrar um pouco dessa questão assim, isso é autoajuda, isso é religião e tudo mais, e não, isso aí é você cada vez mais se aprofundando sobre quem você é, sobre seus potenciais, sobre seus talentos, sobre suas habilidades. Sim, muitas pessoas não sabem o que eles são bons, né? Eu fui me descobrir assim no que eu era boa, quais eram os meus talentos para eu começar a treinar essas habilidades há pouco tempo. Porque a gente segue um padrão, a gente fica inseguro, né? Não, e o medo? Medo de alguém julgar o que você está fazendo, o medo de você ir lá e de certa forma errar e aí fala, poxa, mas e agora, né? Então esses medos acabam travando muita gente. E fala pra gente como que você saiu desse padrão, né? Você foi percebendo que isso estava acontecendo, estava te incomodando, como que você quebrou esse paradigma, essas crenças e começou realmente a fazer o que você achava que fazia sentido para você? Olha, algumas coisas assim foram muito importantes para mim naquele momento de dúvida, né? Que eu não sabia o que fazer. Eu comecei a buscar inspiração em pessoas que eu seguia na internet. Às vezes a gente pensa assim, né? A internet é futilidade, né? A gente segue as pessoas e aquilo lá traz inveja, traz coisas ruins, mas isso tudo é a visão, né, de quem está falando, mas não é a verdade, sabe? Depende muito da realidade de quem fala, porque quando eu comecei a perceber quais eram as pessoas que me inspiravam, eu comecei a perceber que eu seguia pessoas que me inspiravam, que eram pessoas que saíam do padrão, eram mães que empreendiam, né, que não tinham um emprego formal, com carteira assinada, trabalho administrativo. E aí eu comecei a ver que aquilo era o que eu gostava de fazer, o que eu gostaria de fazer. Né? Eu costumo dizer muito que a diferença entre inveja e inspiração é o que você faz com o seu sentimento. Você pode ficar lá sentindo inveja, remoendo aquilo, né? Ou você pode ficar feliz porque a pessoa está seguindo um caminho autêntico e pode usar aquilo a seu favor, né? Usar aquilo no seu processo, sabe? Se uma pessoa gosta de se inspirar em gente que fala sobre moda, em gente que fala sobre casa, né? Que posta foto de decoração. Cara, isso daí já é um caminho para o seu autoconhecimento, né? Se você gosta disso, vai sobre que você quer, né? Cada vez mais a gente precisa se cercar daquilo o que a gente encaixa os nossos valores e a nossa visão do que a gente quer. Quanto mais você se cerca disso, mais a sua mente vai abrindo, né? Exatamente. E aí eu chamo de essencialismo digital, no sentido de que hoje eu sigo algumas pessoas assim que eu gosto, né? Pessoas do meu círculo, mas eu deixo sempre ali silenciado para quando eu tenho um tempinho a mais, eu dou uma olhadinha, né? Para saber como ela tá e tal. E essas pessoas que produzem conteúdos que eu gosto, que me inspiram, essas pessoas são as que eu acompanho de sempre, né? Porque isso foi o que me inspirou naquele momento que eu não sabia para onde ir. O que você gosta de fazer no seu dia a dia, né? O que você segue mais? O que você olha mais? Você olha mais coisas de beleza? Você olha mais coisas de... né? Enfim, cada um tem sua percepção, né? Seus gostos. E aí, a partir daí, já é um caminho de autoconhecimento. Né? Você entendeu? Você começou... Gente, essa sacada da Ana foi muito bacana como é que é? Essencialismo digital. Essencialismo digital, gente. Muito bacana. Depois olhem direitinho, porque é você realmente selecionar aquelas pessoas que você está seguindo, que você está se cercando ali. E você, nesse essencialismo digital, você já tinha alguma ferramenta concreta de autoconhecimento, ou você ainda estava só pelo feeling de alguma coisa que já estava te incomodando e você queria sair daquela zona e se descobrir de verdade? Ou você tinha alguma coisa já concreta? Não, naquele momento, esse foi o primeiro passo. E aí, tem um livro, não sei se você conhece Mulheres que Correm com Lobos.
É um Não. livro que fala muito, né, sobre essas fases que a mulher vive nessa sociedade patriarcal. E aí, naquele livro, eu me enxerguei muito num capítulo que fala do patinho feio. Né? A história do Hum, patinho feio, a maioria das pessoas conhece, né? Você se enxerga diferente daquele meio onde você vive, mas você tem medo porque você acha que você é errada porque você está no meio daquelas pessoas e você é diferente. Então, você prefere se calar, né? Porque você achava que você era diferente. Então, para você ser igual a todo mundo e ser aham, aceito, se pertencente, aceito. você se cala. E aí era exatamente isso. Só que a questão é que a gente tem que se abrir, sabe? A gente tem que se abrir no sentido de, tudo bem, naquele meio ali as pessoas não vão te entender, as pessoas não vão pensar como você. Mas olha como o mundo é enorme. Por que você É. precisa ficar só ali, naquela bolha? Né? Por que Uhum. você não expande isso? E aí, quando eu comecei, depois que eu li esse livro e vi essa parte do Patinho Feio, eu comecei a pensar nisso. Falei assim, eu vou fazer um Instagram onde eu poste tudo que me interessa, tudo que eu gosto de escrever. E aí, quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou, enfim. Mas eu vou abrir, né, vou expandir meus Aham. horizontes. Porque a gente tem que usar, né, essas ferramentas que a gente tem, como Instagram, por exemplo, para isso, né, usar a nosso Uhum. favor. Né? O tempo que às vezes a gente perde, né, com coisas que não vão nos acrescentar, a gente tem que pensar de que forma eu posso usar isso a meu favor. Se é uma coisa que eu gosto de fazer, se eu gosto de ficar no Instagram, por exemplo. E Entendeu? aí você E usou aí, isso. E você acabou encontrando pessoas, acabou encontrando que se identificaram, né? E se sim, identificam, porque muitas pessoas acabam se. Assim, acho que até não conseguindo enxergar que existe um outro lado, né? Eu sim, estava ouvindo uma palestra falando sobre comodismo e como a gente realmente se acostuma com algumas situações. Eu exatamente. acredito, assim, que é como se fosse aquele cupim, né? Às vezes, o cupim, ele tá ali dentro, corroendo tudo. Às vezes apresenta aquela sujeirinha, né? Mas às vezes não. O que aconteceu lá em casa, a gente contar para vocês. Aparentemente estava tudo lindo, tudo bonitinho. Quando foi ver meu armário, já não tinha mais nada. Ele de uma semana para outra, o cupim tomou conta, acabou tudo. Mas ele já estava ali há muito tempo. E muitas Sim, vezes existe uma insatisfação dentro da gente, existe uma tristeza, uma insatisfação ou no relacionamento, ou no trabalho, muitas vezes alguma coisa incomoda a pessoa e quando vê, foi mandado embora ou a pessoa abandonou, largou lá e fala, caramba, de onde que veio o tiro, né? Ele não sabe. Mas ele não percebeu que aquilo ali já estava corroendo há muito tempo, ele já estava tão acostumado com aquela insatisfação, com aquela tristeza, enfim. E quando vê aquilo ali já desmoronou. E a gente sim, tende a deixar só acordar para quando a coisa acaba, quando desmorona, a gente tende, né? Só quando a necessidade aparece daí, quando alguma coisa já foi embora, já desmoronou, e aí fica muito mais difícil, né? Existe um esforço, exatamente. Às né? vezes a gente tem essa dificuldade de se auto-observar, né? Autoconhecimento tem muito a ver com autoobservação, né? Nesses pequenos, cara, no seu dia a dia, o que você gosta de fazer, sabe? O que você gostaria de fazer? Às vezes, assim, no meu caso, né, eu tive o meu marido que segurou as pontas, né, por um tempo, financeiramente, mas tem gente que não tem, então é um pouquinho mais difícil de mudar, se fazer uma transição. Mas em Sim. pequenos passos, o que você pode fazer para ter uma realidade mais condizente com o que você acredita, né, com o que você Uhum. gostaria. Só que para esse primeiro passo é você se auto-observar. Só que para se auto-observar, você tem que ter tempo, você tem que parar para se auto-observar, né? Tem que ter tempo para. Tem algumas técnicas, tem o mindfulness, que você, né, uma técnica de meditação. Aqui em casa eu faço assim, por exemplo, Hum. estou lavando a louça, estou ali lavando a louça, e eu me imagino como se fosse alguém, eu fosse alguém me olhando de cima, entendeu? Me observando Sim. fazer aquela atividade, né? E Aham. isso nos momentos desafiadores também. Às vezes a gente vai, isso é inteligência emocional, né? Você está num momento difícil ali, que você perdeu o seu controle, você quer explodir, e aí você sai e se olha como outra pessoa, Aham. se olhando, como é que eu gostaria de agir naquele momento? Será que eu estou agindo como eu gostaria? Não estou, né? Estou agindo fora do meu controle. E Então, quando esse você começa a se auto-observar, isso daí é um ganho danado, né? Olha o quanto de momento. controle emocional você aprende a ter.
né? Ele E a tá gente só se fica auto-observando. preso ao passado, né? Alguma coisa que já aconteceu, e aí você se agarra naquilo ali. As coisas passadas que aconteceram, você acaba achando que aquilo ali pode acontecer no futuro, e aí você repete aquilo ali, ou trava e nem vai mais adiante. Ou você fica com aquela ansiedade do futuro, né? Então você nunca está no momento presente. Presente para o seu sentimento, presente para as situações que estão acontecendo, presente para as pessoas, né? Porque a gente tende a ser narcisista, né? A gente acaba olhando muito para o nosso lado e às vezes a gente não consegue ouvir e ver os sinais que às vezes o outro tá emitindo. Então, esse momento de presença, eu tenho visto cada vez mais raro, porque a internet está aí, as pessoas estão cada vez mais conectadas, o celular, ele distrai a gente, A a quantidade de TV... informação que a gente tem hoje gera ansiedade, né? Porque a gente não acompanha, não consegue acompanhar. Não consegue. E a gente vê coisas de uma tragédia a vidas glamourosas, e aí você entra naquele turbilhão de coisas que às vezes não faz nenhum sentido ali na sua vida. E Sim. se perde, né? Se perde para o seu estado atual, se perde para os seus projetos futuros, você vai entrando aí numa maré e deixando com que aquilo ali te leve, e às vezes não te leva para lugar nenhum. E aí, lá na frente, quando tudo desmorona, você fala assim, caramba, mas por que isso aconteceu? Por que eu deixei isso acontecer, né? E tem o Sim. vitimismo, né? Quantas pessoas acreditam que não conseguem sair daquele lugar porque a política agora não está permitindo, é a pandemia, é o pai que nunca deixou. Então, essas desculpas, como que você encara essas desculpas que as pessoas acabam criando para não quebrar o padrão, para não sair de uma situação ruim, para não se libertar mesmo e fazer o que realmente ama? Você percebe, Josi, quando você fala que isso daí está totalmente ligado à infância dessas pessoas, que essas pessoas que hoje botam a culpa no outro, que esperam sempre do outro, lá atrás não puderam fazer elas mesmas? Faz sentido Sim, para você? faz Como sim, é que total. você quer que uma criança que nunca teve liberdade de fazer nada, nunca teve autonomia para pensar, né, para ter senso crítico, como é que você quer que essa criança seja um adulto que vai executar alguma coisa por ela mesma? Né? Então, às vezes, é isso, essa discrepância, né? De forma de educar com forma de agir. Como é que você espera que uma criança foi educada de um jeito seja um adulto totalmente diferente lá na frente? Né? Desempenha, né, uma outra forma. Como, sabe? Então, assim, essa questão do vitimismo acontece muito e está totalmente ligada à forma como a esse padrão que a gente foi acostumado. O nosso cérebro está condicionado àquele padrão, né? Nosso Sim. cérebro, na idade adulta, ele age muitas vezes de modo automático. Por isso que é importante a gente estar no tempo presente, a gente usar essas técnicas de observação do tempo presente, porque nosso cérebro, se a gente deixar, se a gente não se auto-observar, ele vai no modo automático. E qual é o padrão automático que você aprendeu lá atrás? Você aprendeu que alguém sempre vai te dizer o que fazer, entendeu? Que a responsabilidade não é sua, que alguém vai fazer por você. E aí, na vida adulta, o que você faz? Não, isso não é problema meu, entendeu? Não, isso daí, e política, eu falar de política, que isso, não tem nada a ver com política, né? E política nada mais é do que o nosso direito, o nosso dever ali sendo, né, decidido por aquelas pessoas que a gente colocou lá. Sartre já falava assim, gente, não importa o que a vida faz de você, o que importa é o que você faz com o que a vida fez de você. Com certeza. Isso é você tomar o comando, né? A gente tende a ter um pouco de medo e aceitar esse comodismo e aceitar esses padrões, aceitar essas crenças que muitas vezes a gente até percebe que tem alguma coisa errada, mas a tendência é a gente acatar porque exige um esforço da decisão, exige uma energia de sair daquela situação. E muitas vezes as pessoas não encontram as ferramentas certas para poder sair dessas situações. Então acaba julgando, acaba colocando a culpa em tudo, em todos, e não se coloca no comando da vida, porque realmente exige um esforço muito grande. E as ferramentas, elas têm aí aos montes, mas muitas vezes. E aí um psicólogo pode ajudar, um psicoterapeuta, porque aí ele vai adequar aquela ferramenta para aquele estado daquela pessoa, né? É importante essas ferramentas para poder ir
trilhando esse caminho que muitas vezes muitas pessoas realmente não conseguem enxergar como sair daquela situação, né, Ana? Exatamente. E isso aí que você falou é muito interessante, porque assim, hoje a gente, enquanto adulto, eu, por exemplo, que sou mãe, né, posso tentar mudar a forma de educar meus filhos, mas e a gente que já é adulto, né? A gente precisa dessa Passou essa fase, né? entender, né, que hoje eu estudo mais a linha humanista, né, a abordagem humanista da psicologia. E eles falam que, né, que a gente, o eu no centro, né? O eu, é a abordagem que fala do eu. Às vezes tem abordagens que falam mais que nós somos frutos do meio, né? Que a influência maior é do meio. Mas no humanismo a gente fala muito que é essa questão do eu, né? Você se auto-observar, você entender que você precisa cuidar de você, inclusive para cuidar de tudo ao seu redor. Às vezes a gente acha que vai dar conta de tudo, que tem que fazer tudo externo, né? Tudo exterior tem que estar tá bem, né? Porque a gente dá conta. Mas se você não cuida de você, alguma coisa vai faltar, uma hora vai falhar, sabe? Uma hora você vai fazer e vai sentir que está faltando alguma coisa. Então é muito importante esse tempo para o autoconhecimento, para o autocuidado. Porque sem isso, com certeza, a sua reação em algum momento não vai ser a que você quer. Numa live que a gente estava conversando com a mamãe Goitacá, ela estava falando sobre a questão da mulher, sobre a maternidade, e a gente tende a ter a gente tem aquela cobrança de que a casa tem que estar arrumada, a gente tem que sair para trabalhar, os filhos têm que estar todos bonitinhos, tudo combinando, e educados e tudo mais. E aí a mulher se coloca numa cobrança muito, muito louca, né? De que aquilo tem que se encaixar, tem que ser perfeito, e às vezes ela não dá conta. E aí não dá, né? E aí, eu assim. Acho que... Pode falar. Não, então, eu acho que uma coisa que é você escolher suas lutas também, né? Escolher suas prioridades. Porque dá conta de quê? O que realmente você precisa dar conta? Né? Eu hoje escolho muito as minhas prioridades. Assim, para eu gastar meu tempo com alguma coisa, tem que ser uma coisa que realmente vale muito a pena, sabe? Você deixar uma louça de um tempinho, será que isso vai acabar o mundo por causa disso? Será que alguém vai sofrer por causa disso? Sabe? Se aquilo lá vale o seu tempinho de descanso. Será que realmente vale o seu tempinho de descanso? Né? Às vezes nosso filho dorme meia horinha. Meia hora eu vou limpar a casa. Vai dormir, cara, vai descansar, sabe? Se permite, né? Exatamente, entendeu? Essa cobrança que é muito grande de nós mulheres com a gente mesmo, né? E a Gabriela tá falando, nada disso é responsabilidade dos dois. E aí, principalmente quando você tá num relacionamento, né? Isso conversado, isso. A gente também fez com o Paulo, e é um paizão também, que ele compartilha a educação dos filhos. Vai contra esse padrão de que a mulher leva pro colégio e tudo mais, né? Porque se não for compartilhado, principalmente entre o casal, alguma coisa ali se perde, né? E aí começa uma cobrança da mulher para o esposo para a esposa, e aí isso acaba atrapalhando até o relacionamento do casal, né? Exatamente. Então, foi o que você falou, né, Josi? É entender que é a responsabilidade dos dois. E isso daí é uma coisa que tem que ser muito mudada, porque é o padrão que a gente encontra aqui, é que a mulher é responsável por tudo. Né? Aí, às vezes, a gente fala assim, eu estou num relacionamento abusivo, né? Mas as relações que a gente conhece hoje, elas são abusivas de alguma forma. Né? Porque você tem a mulher, principalmente, quer sempre fazer mais, né? Quer dar conta de tudo, e às vezes a gente não sabe nem pedir ajuda, porque a gente acha que aquilo é obrigação nossa. É obrigação, E quando pede errado também, porque já pede gritando, já não pede, né? Já perdeu o controle, né? Já está num outro estágio, que naquele estágio ali você não vai conseguir nada efetivo. Né? Você pode aumentar o seu problema, inclusive. E como que é essa relação? Porque eu vejo, para quem não acompanha, a filha de Ana, que é maiorzinha, a Duda tá com quantos anos? Duda tá com 7, mas parece que já tem 10. Gente, é uma graça. E assim, a educação que eu vejo é muito complicado a gente falar o que a gente percebe, né? Principalmente em rede social, assim, mas
Fala pra gente, assim, como que é você dar liberdade para ela ser o que ela quer ser, para o seu filho. É Chiquinho, né? É, Henrique, a gente chama ele de Chiquinho. Ele tá com quantos anos? Uns Ele tá com quatro? 4. É. Quatro. Então, como que é isso? A conversa que você teve com o Ed, com seu esposo, na relação de você deixar eles serem o que eles querem e desenvolver essas habilidades desde pequenininhos. Olha, assim, é muito difícil, porque é muito fora do padrão, sabe? Não tem só Édio, né? A gente sabe que na educação dos filhos a gente ouve a opinião de todo mundo, né? Todo mundo acha que sabe tudo. Então, assim, é bem complicado. Ele comigo é muito tranquilo, assim, né? Ele deixa mesmo as crianças à vontade, assim como eu, né? Ele concorda com essa forma de educar. Às vezes a gente sai um pouquinho do nosso controle emocional, né? Porque nem nada é perfeito, lógico que a gente tem nossos momentos, mas até no momento de dizer não, né? Que eu preciso dizer não, na verdade, assim, começa com o que você vai dizer não, né? Como eu tinha falado lá atrás, a gente tem que escolher nossas lutas. Eu vou brigar com a minha Uhum. filha porque eu quero impor que ela coloque uma roupa que eu escolhi, por exemplo. Será que isso é uma Aham. luta que vale a pena? Será que eu vou Aham. desgastar uma relação com a minha filha por causa de uma roupa? Sabe? Então, assim, vai muito disso daí, né? De você saber ser flexível, saber que você tem que entender, mãe não tem que ter controle da situação, né? Eu estou aqui num processo muito mais de ensinar e aprender do que só de Uhum. ensinar, né? Eu aprendo muito com ela também, né? E deixo ela muito livre para questionar as coisas. Então, eu acho que Aham. vai muito dessa relação de não de hierarquia, que eu estou acima dela e eu tenho que falar e ela tem que obedecer, né? Quando eu tenho que dizer não, eu digo não, mas aí eu falo para ela, olha, não por isso, 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 entendeu? Eu sempre justifico para ela entender que as coisas têm um motivo, não é não simplesmente porque eu estou mandando e ela tem que obedecer, Só para né? colocar uma hierarquia ali de que eu mando e você me obedece, né? Não é por aí, pelo menos aqui em casa não é, sabe? Então, eu acho que parte muito disso daí, inclusive para que lá na frente ela saiba que ela tem voz, que o que ela tem para falar tem valor, né? Só Uhum. que isso dá muito trabalho, sabe? É muito mais fácil, o nosso cérebro aprende muito mais fácil no sofrimento. É muito mais Uhum. fácil eu chegar e botar de castigo, é muito mais fácil eu chegar e bater. O cérebro dela vai aprender muito mais fácil o que é certo, o que é errado, o que é certo, o Aham. que é errado, né? De acordo Aham. com o tamanho do pai. Mas só que não é, eu pelo menos não acredito que seja por aí. Né? Claro que naquele momento de descontrole emocional, a gente acaba gritando às vezes, né? Age de alguma forma que a gente não gostaria, e aí depois eu volto e converso com ela. Filha, mamãe não queria gritar, você me desculpa, porque naquele momento a mamãe estava irritada, mas não era com você, era com o acúmulo das situações, né, que a gente vive. O problema não é com você, é com a mamãe, entendeu? Então, acho que é muito da pessoa entender isso também, né? Porque hoje a gente grita, a gente é agressivo, a gente é autoritário e acha que tá tudo bem, que esse é o jeito de educar. Mas como é que vai ser essa criança lá na frente quando for adulta, né? Pois O Paulo é. Freire, o Paulo Freire fala que o oprimido um dia vai crescer e vai querer ser o opressor, né? Uhum. Faz todo Então, será que é sentido. isso? Não, e assim, até olhando agora para o lado, e tudo se encaixa, né? Porque nas empresas também que a gente vê são líderes, são chefes, né? Porque não são líderes, que se impõem nessa hierarquia de uma forma totalmente assim, na gritaria, na base do eu posso, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É. Então, é uma Tá cultura tudo que interligado, né? Tá está tudo interligado. interligada, né? E isso, às vezes, para muitas pessoas, as pessoas não conseguem enxergar aquele padrão de comportamento é, e vai repetindo aquilo ali, vai seguindo aquilo ali, e às vezes não faz sentido algum, e aí acaba Não faz sentido furando na algum. situação, né? E quanto que esse chefe também muitas vezes não deixa de ganhar, de agregar para a empresa, porque não ouviu, não soube ouvir o outro, não soube ouvir Sim, aquela pessoa que estava abaixo dele, né? é, Então, assim, eu perde. acho que todo mundo perde no final das contas, sabe? Só que é uma mudança que dá trabalho, não é de um dia para o outro, sabe? Né? Não é rápido.
esse trabalho, até a procrastinação, né? A gente acaba procrastinando tudo na nossa vida, a grande parte das coisas, principalmente as que a gente não quer fazer, né? A gente vai procrastinando, vai colocando aquilo ali para depois, porque dá trabalho. Dá trabalho É, você estudar, ter foco naquilo ali, dá trabalho você educar. Gente, como dá trabalho? E como sim, eu vejo pais que delegam essa posição de pais para creche, sim, para escola, né? Porque dá trabalho, gente, dá trabalho você sentar, dá trabalho. Muitas vezes o orgulho não permite você, o que você falou assim, ah, mamãe falhou com você e tal, 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 mas por isso, por isso, por isso. Dá trabalho, é desgastante, as pessoas não querem, não estão e dispostas. isso daí exige que a pessoa saia desse lugar de acertar sempre, né? Desse lugar de que é superior. E a gente aprendeu que não, que o nosso pai e nossa mãe são super-heróis, né? São superiores, né? Não erram. Mas não é, Aham, sabe? Eu não quero isso para minha filha. Eu não quero que lá na frente, quando ela for mãe, né? Se ela quiser ser mãe, que ela vá com essa carga mental de que ela tem que ser perfeita, de que ela não pode errar, de que ela é superior. Não é isso que eu quero que ela passe para os filhos dela, sabe? Então, aham. quem vai quebrar esse paradigma se não for eu? Claro que eu não vou quebrar 100%, né? Mas que alguém tem que Sim. começar, sabe? Algumas A gente está coisas vai descobrir sozinha, né? Algumas coisas é do caminho, é do processo, né? Ah, mas algumas coisas você pode ajudar. claro, eu converso muito com ela, assim, eu não é difícil eu impor alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ter, né, coisas que são necessidades, por exemplo, banho, comida, né, higiene, sono, isso aí são necessidades básicas do ser humano. Então, essas lutas aí eu faço questão de comprar, né, Aham. enfim. Agora, o que dá para ser conversado, cara, a gente tem que conversar, sabe? Não é impor tudo o tempo todo. Só que tem que ter paciência, né? Porque a criança vira criança questionadora. Quer questionar Fica. tudo, Mas isso é entendeu? bom E aí, ver, né? Esse senso crítico e de lá na frente a pessoa se pergunta, mas peraí, por que que isso aqui, né? Por que que... assim, E isso é bom, esses questionamentos são bons. A gente, isso me lembrou agora uma live que eu fiz com o Gabriel, a gente falando sobre o livro Garra. E a Brené Brown, ela fala dos gremlins, os monstrinhos que ficam batendo na nossa cabeça, né? E muitas vezes, como que esses bichinhos, essas algumas coisinhas que vão ficando no nosso subconsciente, que a gente, quando criança, vai ouvindo, como adolescente, aquela busca de aceitação muitas vezes não vem da forma como a gente gostaria. E aí esses bichinhos ficam aí na nossa cabeça e a gente não consegue, a gente trava, a gente tenta fazer uma coisa, a gente trava, a gente. E chega uma hora que você, chega, eu desisto, porque eu já tentei de tudo. É, eu já fiz de tudo e eu não consigo, eu sou incapaz. O que você já aconteceu com você de uma pessoa chegar para você lá numa consulta sua e de falar que é incapaz, de que já tentou de tudo e não conseguir? então, isso daí eu lembrei também de um livro que eu li que chama Os Quatro Compromissos, né? Do Dom Miguel Hum, Ruiz, e um dos compromissos que ele fala é de você ter prazer na ação e não no resultado, sabe? Então, no assim, processo, né, ali. você vai desistir por quê? Se você está focado no que você está fazendo e não no resultado. O resultado é uma consequência, né? Mas se Uhum, você ama o que você faz, se você ama o processo, aquilo já valeu a pena, né? Então, assim, eu não entendo como desistir. Pode ser que alguma coisa no seu caminho não faça mais sentido para você, porque você já encontrou todo o aprendizado que você precisava naquela situação e já está pronta para a próxima situação, para o próximo desafio. Não porque uhum, o resultado não veio, mas porque o processo já te trouxe toda a bagagem que você precisava. Faz sentido para você? sim. E quando você tira o foco do resultado, tira o foco do que aconteceu no final, e você começa a olhar para o processo, para a ação, né? Aquilo dali começa a fazer muito mais sentido, você começa a ver prazer e aprendizado, independente do Uhum. resultado. E tudo é aprendizado, né? Tudo que a gente passa na Claro, vida, a gente vai aprendendo, até como não fazer, né? sim, e eu acho que o mais complicado nisso daí é a questão da expectativa, né?
você pode estar frustrado porque você criou uma expectativa no resultado, né? Então, quando você tira essa expectativa no resultado, né, de achar que tem que ser, que você tem controle sobre o que vai acontecer, o que ainda vai acontecer, né? Quando você tira o foco disso e você foca no que você está fazendo naquele momento, se aquilo está te dando prazer ou não, as coisas ficam muito mais leves, né? Porque Sim. você deixa de pensar lá na frente. Gabriel fala uma coisa, amor, fala. Agora eu esqueci o bichinho que a gente alimenta. Ele falou alguma coisa, eu não sei se é o dragão, não, é o dragão que a gente alimenta, alguma coisa assim, porque existe o pensamento positivo e o negativo, né? E a gente, qual é o foco que você dá? Você dá o foco para o positivo, né? Então, assim, você começa a encarar a sua vida. Ah, tudo que aconteceu aqui foi assim, não, isso aqui fracassei, mas isso aqui me ajudou a ficar mais forte, isso aqui. Então você alimenta o lado bom, né? E tem gente que está focado no negativo. Então ele alimenta todos os dias com coisas negativas. Claro. Então Percebe que é padrão também? O padrão, esse padrão, né? De algum lugar. Por que uma pessoa é tão positiva e outra é tão negativa, né? Quais são as experiências de vida dela que levaram ela a esse lugar? O que falaram para ela durante a vida dela para ela acreditar que tudo é negativo? Né? E aí, então, Aninha, como é que faz para depois que você aceitou isso daí? Os dois lobinhos, isso aí, amor, obrigado. Os lobos. Qual é o lobo que você alimenta, né? E como que faz? Você identificou, por exemplo, eu identifiquei que eu desenvolvi uma insegurança e tudo mais da minha criança. E aí? O que você acha? No seu olhar hoje, o que você recomendaria? Então, a primeira coisa é você se auto-observar, né? E a partir de você conseguir identificar, você já sabe que aquilo não é seu. Aquilo foi um padrão que você seguiu, né? Se você algum dia lá atrás conseguiu começar a seguir esse padrão, o que te impede de hoje começar a seguir outro padrão que faça mais sentido para você? Né? A gente se colocar nesse lugar de adulto, né? De se individuar e não precisar mais de um padrão que foi imposto por alguém lá atrás. Às vezes a gente usa máscaras durante a nossa vida, né, para sobreviver. Parte, né? Grande parte. Por exemplo, eu sou boazinha, né? Então, eu, como uma que usa máscara de boazinha, eu não posso agir dessa forma. Por mais que eu queira, por mais que eu entenda que se eu agir dessa outra forma, eu vou ficar insegura. Né? Mas eu vou agir dessa outra forma porque eu sou boazinha, eu tenho que manter a minha máscara. Né? Porque lá atrás, na sua infância, você recebeu um elogio quando você foi boazinha. Então, você achou que era importante que você fosse boazinha a vida toda. Né? Só que enquanto adulto, você não precisa dessa máscara. Você não precisa mais ser a boazinha. Você pode simplesmente ser você e agir de acordo com o que faz sentido para você naquele momento. Né? Isso é se tornar adulto, isso é se individuar. Quando você sai daquele papel de criança que usa aquela máscara, né, e escolhe, e se auto-observa e percebe que aquela não é uma escolha sua, que a sua escolha é ir pelo outro caminho. Né? E quando você consegue colocar em prática esse outro caminho, cara, aí você já está no caminho da individuação, você já está no caminho de ser adulto. Isso é ser adulto. Mas essa clareza é muito complicada, né? A Gabriela colocou a PNL, que é boa para reprogramação. Porque tudo está na mente, né? Claro. Isso, existe também uma visão psicoterapeuta holística que também acredita que nós somos energia, né? Então, algumas coisas também vão acumulando aí na nossa camada energética. Mas o nosso subconsciente é muito poderoso e vai reprogramar esses pensamentos, reprogramar essa forma de olhar, né? Porque, primeira coisa, as pessoas têm dificuldade de se observar e dificuldade de entender que muitos desses comportamentos realmente são um reflexo do que passou, da criança, e aí já é difícil isso daí, né? Já a tendência, a maioria das pessoas tem algumas deficiências, algumas faltas, e não consegue nem ter essa clareza, né? Mas beleza, conseguiu por algum motivo ter essa clareza. Esse caminho, né? Para usar a ferramenta correta, esse caminho para conseguir. Cada um tem o seu, né? Sim. Cada um
vai se encontrar. Eu acho que assim, são pequenos passos, né? Eu dou o exemplo muito da questão do grupo do WhatsApp. Às vezes a gente está num grupo que não faz sentido para a gente, que a gente não quer estar, né? Mas a gente não sabe como falar para sair daquele grupo. Porque a gente sempre acha que as nossas atitudes vão incomodar o outro, vão magoar o outro, né? Só que a gente pode ter uma fala assertiva, falar, olha, eu estou, né, consumindo muito conteúdo, eu estou dando uma diminuída nesse momento, eu gosto muito de todos vocês, quem quiser pode entrar em contato comigo no privado, eu vou deixar o grupo só por conta dessa questão de diminuir a quantidade de informação, agradeço muito, abraço, né, tchau, tchau. Uma comunicação não violenta, né, porém assertiva, clara. Né? Você falar o que você gostaria, você se expressar, mas usando essa forma assertiva, né? Você geralmente a gente fala assim, 2 elogios para uma crítica, né? Tem várias questões aí de técnicas envolvidas. Mas entendo que é você falar com o coração, né? Você sair do seu ego. Quando você vai falar que algo te incomoda, você não falar com o seu ego, você falar com o seu coração, né? Hoje a gente fala muito com o ego. E aí, né? Como é que você gostaria que alguém falasse sobre aquilo com você? Eu acho que é uma coisa que funciona bem, sabe? Primeiro você refletir, né? Se auto-observar, se aquela atitude é uma atitude que você realmente gostaria de ter ou se é algo que você está tendo por conta do outro, né? Por causa de algum padrão. E aí, a partir daí, o que você quiser mudar e que envolva o mundo exterior, você usar essa questão da assertividade, né? Da comunicação não violenta, de falar com o coração e colocar para fora mesmo, né? Porque eu acho que muito as pessoas se expressam, por estar tanto tempo silenciada, elas se expressam de uma forma totalmente errada. Elas saem daqui, e muita gente hoje a inteligência emocional tá aí e muita gente tá fazendo curso de inteligência emocional porque não sabe simplesmente lidar com as emoções que elas possuem. Com a raiva, né, com a alegria, com a tristeza. Não sabem, às vezes, nem enxergar que aquilo que ele está sentindo é a raiva ou é uma angústia, tristeza, né? E por aí, e aí a gente vê inteligência emocional. A gente não é ensinado, né, Josi? Na verdade, poucos de nós foram ensinados a lidar com as emoções, né? E a externalizar de uma forma saudável. Ou a gente não externaliza, ou a gente externaliza de uma forma agressiva. Porque foi o que ensinaram a gente lá atrás, né? Como é que as pessoas externalizavam alguma coisa para você? Sendo agressivos, né? Gritando, brigando. É difícil, São muitos padrões para mudar. Na sua visão, o que é ser protagonista da sua própria vida? Protagonista é você se observar o tempo todo e entender o que faz sentido para você, o que você está fazendo para você e não para o outro. Independente de quanta energia você vai precisar na mudança, né? Que em pequenos passos, a gente estava falando das escadas, né? Primeiro eu subi aquela escada de ser coadjuvante e de seguir o padrão, né? Mas aquilo eu precisava passar porque aquilo precisava me ensinar alguma coisa. E eu aprendi a subir todos os degraus daquela escada e depois eu fiz uma escolha, que era escolher viver sendo protagonista da minha história, né? Além de ser mãe, além de ser esposa, além de ser profissional, eu escolhi ser eu mesma, né? Então, a partir do momento que eu escolhi ser eu mesma, eu, em pequenos passos, comecei a mudar para uma vida que realmente fizesse sentido para mim, né? Que eu colocasse a minha vontade como prioridade. Eu acho que ser protagonista é muito isso, é você colocar as suas vontades como prioridade, entender que você pode, mesmo que em pequenos passos, né? A gente olha para o lado e fala assim, poxa, essa outra pessoa já fez tanta coisa, já está lá na frente, mas, cara, cada um tem o seu processo. Tempo, né? Sim, o protagonista de uma história não é necessariamente o bonzinho da história, é a pessoa que começa a história de um jeito e você percebe aquelas transformações ao longo do tempo, percebe que ela está usando o tempo para se transformar, para evoluir, né? Para aprender. Então, eu entendo que ser protagonista é isso, é você usar o seu tempo a seu favor, né? Usar aquilo ali para algo que realmente faça sentido para você, para o seu processo de aprendizagem. Começa a se comparar, você já está largando seu protagonismo, você já está sendo coadjuvante, né?
Você está começando a Exatamente. olhar para Você já o está olhando lado, mais para fora do que para dentro, né? O né? despertar é muito mais de dentro para fora. Claro que a gente se alimenta de inspirações, mas é de dentro para fora. Precisa se conhecer para entender qual é o seu caminho. Karnal já fala, né? A gente tem uma vida muito curta para uma existência medíocre, pequena, Sim, fraca, né? E é muito curta sim, mesmo. Esse protagonismo eu entendo que é você realmente assumir o comando da sua vida, né? sim, Como a gente tem essa tendência e a gente, na nossa cultura, a gente já foi acostumado a não saber expressar nossas emoções, a se calar, a ter uma atitude até mais agressiva para se impor, acha que para ser notado tem que ser à base do grito. Então, com tudo isso, as pessoas, é difícil a gente tomar o comando, né? É um processo, é esse degrauzinho que você falou, esse protagonismo eu encaro muito como é frágil, porque você se expõe, né? Você tá ali totalmente aberto para o que você quer, sim. totalmente aberto. As suas opiniões, elas se tornam muito mais claras e as pessoas ao seu redor começam a enxergar isso. Então, você, de certa forma, está exposto, está frágil, né? Você acaba Sim. tendo que ser muito mais forte para poder se permitir ser frágil, né? Com E isso é certeza. um antagonismo que muito me impressiona, porque quanto mais a gente se mostra, e a gente mostra até nossas imperfeições, e a gente aceita que somos imperfeitos, mas que a gente está nessa busca de melhorar, nessa busca de se autodesenvolver, mais forte a gente se torna, né? E é um antagonismo. Quanto mais frágil você aparenta ser, mais forte você fica, né? Sim, porque você está lidando com as suas fraquezas, né? Enquanto você não olha para as suas fraquezas, elas vão estar aí dentro de você te destruindo. Quando Te você começa a olhar destruindo. e aceitar aquilo, que às vezes nem é fraqueza, sua maior fraqueza pode ser a sua maior virtude, né? Depende Aham. muito da forma como você olha. Então, é isso, sabe? É a forma como você olha e colocar para fora o que você tem dentro de você. Às vezes, para você, naquele momento, pode ser fraqueza, mas será que é realmente uma fraqueza? Será que você Será? não pode Fraqueza usar para isso a quem? seu favor? Entendeu? É isso. E quando a gente se expõe, a gente permite que o outro também se exponha, Sim, sabe? Como eu te falei, lá atrás alguém me inspirou, mas com certeza hoje eu inspiro outras pessoas, com sabe? certeza. E se todo mundo fizesse um pouquinho, falasse assim, eu me aceito como eu sou, eu não estou me comparando com ninguém, sabe? O meu processo é a prioridade na minha vida. Pô, olha onde a gente estaria hoje, Né? né? A Sabe? É Gabriela muita falou, coisa quanto que a mais gente você enfrentar, mais você vai avançar. Enfrentamentos, né? Porque a gente tem tem. que ter coragem para enfrentar. Enfrentar, às vezes, uma opinião dos seus pais, por mais que eles te amem. Às vezes você tem que enfrentar uma opinião que não te Claro, cabe, né? claro. Sim. Esse É, enfrentamento exige muita coragem, muita força. E isso a gente vai tendo que alimentar esse lobinho aí do positivo, da força, sim. todos os dias, né, Ana? Não é um É, processo que um dia acontece pro outro. né, da noite para o dia, né? É, sim, Fala pra mim exatamente. hoje a sua visão e missão. Você já. A gente tem. Eu e Gabriel, a gente fala muito sobre propósito, todo mundo falando de propósito, todo mundo tem que ter uma coisa messiânica. Mas às vezes não, o propósito é um objetivo, é uma vontade, é um caminho que você quer trilhar, e ali você hoje, você com Recriar Caminhos, você que está com um trabalho muito lindo. Gente, quem é do Recalculando, vai lá, acompanha. Como está a sua visão hoje de missão, de propósito, de sentimento de Ana Luísa, de pertencimento? Josi, eu acho que eu tenho um pouquinho de ressalva com essa questão de um propósito, sabe? Eu acho que a nossa vida muda tanto, né? De um dia para o outro a gente pode mudar o que a gente está vivendo e aí nosso propósito vai mudar também. Eu sou um Uhum, pouquinho resistente a essa questão da coisa que é contínua e é para a vida toda. Não sei uhum. se eu consigo dizer assim. Hoje, né, a minha missão hoje é compartilhar com as pessoas, sabe? Mostrar que elas também podem encontrar esse caminho autêntico, né? Que não é errado ser diferente,
entendeu? Então, eu acho que vai muito disso. Que do acolhimento é uma coisa que eu acho muito importante, que as pessoas se sintam acolhidas sendo elas mesmas, porque Uhum. essa sensação de pertencimento vai muito da questão de ser amado, né? Da necessidade de ser amado, ser admirado. E aí a gente acha que para ser amado e ser admirado a gente não pode ser o que a gente é na essência, a gente tem que usar essas Aham. máscaras, né? Então, entendo que a minha missão hoje vai muito disso daí, de quebrar esse paradigma, sabe? Não sei se vai ser assim para sempre, né? Porque acho que tudo muda, né? Então, não garanto que seja essa daqui a 5 anos. Mas hoje Aham. isso faz muito sentido para mim e vejo que faz muito sentido para as pessoas quando as pessoas chegam até mim dizendo que elas precisavam ouvir, precisavam ter essa inspiração, precisavam ver que é possível realmente, sabe? Ser elas mesmas, viver do que elas são na essência. Então, acho que vai muito daí, sabe? E se as pessoas quiserem te procurar para se autoconhecer, tem o Teta Healing, gente, para quem não conhece, depois chama eles aí para É explicar que melhor. hoje é a minha sessão, né? A gente começa fazendo a parte do Theta Healing, que é voltar lá na raiz da sua questão, do seu incômodo. A gente volta lá atrás, geralmente é na infância, né? E começa a entender o porquê que você tem aquele padrão, por que você se comporta daquela forma, mesmo que te incomode. E aí, a partir daí, né, tem várias ferramentas que eu uso. Eu uso a abordagem humanista, né, que é focada no eu, não a gente não foca no meio, não diz que o que você é fruto do meio, né, que a gente diz que você pode mudar o que você é hoje. E aí, tem várias ferramentas que a gente usa no humanismo e lá na sessão, dependendo do caso da pessoa, a gente vai apresentando e trabalhando isso aí, entendeu? Essa questão das ferramentas. E eu, lá no meu Instagram, lá no Recriar Caminhos, tem o meu contato, né? Tem um linkzinho lá para agendamento de atendimento individual. E pode me mandar direct também, estou sempre olhando. Eu vou fazer sessão e vou fazer Teta Healing com você. Muito Vamos bacana sim, vai ser muito aprofundar, bom. não é? Eu Sim, sou muito. é importante. Eu acho que todas as formas de autoconhecimento é muito bacana e a gente precisa, né? Tem que se abrir para essas questões, porque quanto mais a gente entende, mais forte a gente fica, mais a gente vira um gigante, né? Porque aí você Com começa a certeza. entender tudo de você, você começa a usar melhor seus talentos, começa a usar melhor e encaixando aí nos caminhos, nos propósitos que tiverem vindo, né? Não, eu com certeza vou marcar. Então Quer tá deixar bom, algum amiga. recado, Aninha? Nossa hora já está terminando. O que você gostaria de falar para a galera que acompanha a gente até agora? Eu acho que é entender que você, cada um de nós é especial simplesmente por ser, né, o que somos, a nossa história. Às vezes a gente acha assim, eu tenho vergonha da minha história, eu passei por alguma coisa que eu tenho vergonha. Mas, cara, a sua história te fez, né? Então, assim, tenha orgulho primeiro da sua história, tenha orgulho de você também, e que entenda que tudo é aprendizado, né? Talvez naquele momento você não tenha conseguido enxergar o aprendizado envolvido na situação, porque era uma coisa que doía muito. Mas lá na Uhum. frente, né, quando você se auto-observa, você percebe como foi importante passar por aquilo ali. Né, que aquilo te trouxe algo de novo, de que você precisava aprender. Aprendi. Respeitar e honrar a sua história, né? É Sim, muito com legal. certeza. Obrigada, amor. Também te Eu amo. que agradeço pela oportunidade. Vamos nos Obrigada. falando. Foi muito bom. Espero que a gente Foi volte com ótimo. novos assuntos que a gente vai. Tem para mais de metro, né? Com certeza. Com certeza. Um Gente, beijão. vamos assumir o comando aí das nossas vidas. Segue lá o Recalculando, segue a Ana Luísa, Recriar Caminhos. Vamos assumir o comando e ser protagonista da nossa história. Com Beijo grande. certeza. Beijo. Boa noite para todo mundo aí. Tchau. Tchau, tchau.